Na aula de hoje, nós vamos abordar os últimos assuntos do capítulo 2 do livro. Então, a gente vai ver calores de transformação e processo adiabático. Então, o que são os calores de transformação? O calor de transformação é a quantidade de calor por unidade de massa que precisa ser transferida para que uma amostra de material mude de fase. Então, a gente tem aqui o LV e o LF, ou seja, o calor de vaporização, que é o LV, e o calor de fusão, que é o LF. Quais as unidades de medida normalmente desses calores de transformação? É energia no numerador e uma unidade de massa no denominador. Então, o numerador pode ser joule, caloria, quilocaloria, quilojoule, e no denominador, quilograma, grama. Então, já que esses são os calores de transformação, como é que a gente calcula o Q mesmo de transformação? O Q, né, que é o calor latente, porque já que a gente está falando agora de mudança de fase, a gente está lidando com um calor latente. O Q é igual ao L em questão, né? Pode ser o LV ou o LF, depende do tipo de mudança que está acontecendo, vezes a massa que está mudando de fase. Então, aqui é bom a gente relembrar, na aula passada a gente viu muito sobre capacidade calorífica, calor específico, e agora a gente está vendo o calor latente. Então, calor sensível versus calor latente, como é que a gente calcula cada um deles? O calor sensível a gente calcula multiplicando a capacidade térmica pela variação de temperatura. E o calor latente a gente se calcula multiplicando o calor de transformação vezes a massa que está sendo mudada de fase. Então, o que a gente percebe, né? Que a gente já viu até em outras disciplinas, como climatologia, que a gente sempre fala muito. Vou dar um exemplo físico, né? A gente percebe que é muito mais difícil alterar a temperatura da água, do mar, do que da atmosfera. A gente percebe isso claramente, né, quando a gente está na praia. A temperatura da água demora bastante tempo para esquentar e depois demora bastante tempo para esfriar. E já da areia não, se aquece rapidamente, se resfria rapidamente. Por quê? Pela diferença entre os calores específicos desses dois materiais. Então, quando a gente tem um material que tem um calor específico ou uma capacidade calorífica, né, que é o Czão, alto, significa que a gente vai precisar de muito mais energia para fazer aumentar 1 grau nessa temperatura. Então, a água, ela tem uma capacidade calorífica bem mais alta do que o solo, do que a areia, do que o ar. Então, por isso que a gente vai, no decorrer do dia, a gente vai perceber a areia ficando quente bem mais rápido, porque ela precisa de menos energia para que a sua temperatura se eleve em relação à água. Então, isso está bem ligado com vários processos físicos, né, naturais, o calor sensível. E o calor latente é o calor de mudança de fase. Então, só tem dois processos que podem ocorrer. Ou a substância, o corpo, o gás, ou ele altera a temperatura, ou ele altera a sua fase. Então, não tem como alterar as duas coisas simultaneamente. Ou você vai ter um gás, uma substância, modificando a sua temperatura e mantendo a sua fase, ou ele vai mudar a sua fase e manter a sua temperatura. Por exemplo, no caso da água, né, a gente vai ter a fusão, ela vai acontecer em 0 graus Celsius. E a vaporização em 100 graus Celsius. Cada substância tem a sua própria temperatura de fusão e de vaporização também. Então, vamos ver um exemplo da apostila, que é o exercício 7 da apostila, que é esse aqui de baixo. Já coloquei até uns valores, né? Quanto calor é preciso para fazer uma amostra de gelo de massa 720 gramas a menos 10 graus Celsius passar para o estado líquido a 15 graus Celsius? Ele dá os dados, né? O calor específico do gelo, da água e o calor de fusão da água. Então, antes da gente começar a resolver esse exercício, que esse exercício é isso daqui, né? O gelo a menos 10 passando para a água a 15. Eu vou mostrar aqui um exemplo completo, né? Digamos que o exercício quisesse que a gente levasse um gelo numa temperatura negativa até um vapor numa temperatura acima de 100 graus Celsius. Quais são as transformações que iam ocorrer? Então, a gente tem que lembrar que primeiro a gente vai ter o gelo na temperatura negativa,
chegando até recebendo calor para diminuir, para aumentar a sua temperatura até 0 graus Celsius. Então, isso daqui é um calor sensível. Por quê? O gelo continua sendo gelo, não muda a fase dele, porém a temperatura dele vai aumentando. E aí, a gente fixa a temperatura 0 graus Celsius. Tá vendo? Só que aqui ocorre a fusão. Então, o gelo ele vai derreter, vai virar água líquida. Então, aqui só ocorre calor latente. Aí, novamente, a gente tem essa água líquida a 0 graus Celsius, recebendo calor e se aquecendo até 100 graus Celsius. Então, aqui só ocorre transferência de calor sensível. E daí, em 100 graus Celsius, ocorre a vaporização da água. Então, essa água a 100 graus Celsius se transforma em vapor a 100 graus Celsius. A temperatura se mantém e só ocorre calor latente. E, por fim, a gente pode ter o vapor, né, de 100 graus Celsius aumentando a sua temperatura para, sei lá, 120 graus Celsius, por exemplo. Então, você vai ter novamente calor sensível. Então, se o problema quiser saber a quantidade de calor total para fazer essa série de transformações, não tem como fazer uma conta única. Para cada passo desse, a gente tem que fazer uma conta diferente. Então, a gente vai fazer primeiro a conta do primeiro calor sensível, depois do calor latente, depois de outro calor sensível, depois de outro calor latente e do último calor sensível. E o calor total vai ser o somatório de cada um desses calores que a gente vai calcular. Então, quando a substância estiver indo, né, do gelo para o vapor, do gelo para o líquido, do líquido para o vapor, ou diretamente do gelo para o vapor, ele só consegue fazer essa transformação se ele receber, se ele absorver calor. E se a transformação for ao contrário, né, se for uma transformação que é do vapor para o líquido, ou do líquido para o gelo, ou diretamente do vapor para o gelo, a substância só consegue fazer isso se ela perder, se ela ceder calor. Então é sempre esse tipo de análise que a gente tem que fazer para resolver um problema desse tipo. Então, voltando aqui para o exercício, no exercício nem o nosso gelo nem chega até o vapor, ele para na água líquida, então é até um pouco mais tranquilo. A gente, na verdade, vai resolver aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Então, a gente, na verdade, vai resolver esses passos aqui. O nosso gelo tá a menos 10, aí ele vai para 0, ele muda de fase, depois essa água líquida vai para 15. Então, a gente vai, ó, fazer 3 continhas. Processo 1, processo 2 e o processo 3. Então, vamos começar aqui pelo processo 1. Então, vamos lá. O processo 1 é elevar, vou até escrever aqui, ó. O processo 1 é elevar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius até o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. Então, aqui é calor sensível, então a gente vai ter que calcular como? Q1 é igual a Czão vezes ΔT, ou dt. Então, o problema não deu Czão, deu Czinho. Então, Q1 é igual a massa vezes o Czinho do gelo vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é 0 menos 10. Então, como que a gente vai calcular esse Q1? A massa em quilogramas, o C do gelo que foi dado no problema e o ΔT. Então, o ΔT, tanto faz a gente colocar em Celsius ou em Kelvin, porque o delta é o mesmo valor em Celsius e em Kelvin, então eu vou deixar em Celsius mesmo. E a massa eu tenho que passar para quilogramas, porque o calor específico do gelo está em joule por quilograma Kelvin. Então, vamos lá, botar para poder as coisas cortarem. 0,72 quilogramas vezes 2.220 joule quilograma Kelvin vezes 10 Kelvin. Quilograma corta com quilograma, Kelvin com Kelvin. Esse calor 1, que é o calor sensível, ele é
15.984 joules. Então a gente pode escrever isso aqui em quilojoules. Isso aqui é aproximadamente 16 quilojoules. Agora o calor 2, que é o calor latente. Então a temperatura é 0, mas o gelo muda de fase. Como é que a gente vai calcular? É o calor de fusão vezes a massa. A unidade do calor de fusão está em kJ por quilograma. Então, ó, Q2 é igual a 333 kJ por quilograma vezes a massa em quilogramas, para poder cortar. 0,72 quilograma. Quilograma corta com quilograma, portanto, Q2 é igual a 239,8 kJ. Então, precisa de bem mais calor para fazer essa mudança de fase do que para aquecer o gelo, que a diferença, né, de 16 para 239. E continuando aqui, agora o 3, né, que é um novo calor sensível. O 3, que 3 é igual M Czinho da água agora, né, porque agora a gente tem água líquida, vezes o ΔT. Então, o Q3 vai ser igual a 0,72 gramas, vezes o C da água, o problema disse que é 4.190 joules por quilograma Kelvin, vezes 15 menos 0, 15 Kelvin. Kelvin corta com Kelvin, quilograma corta com quilograma. Essa conta aqui vai dar 45.252 joules. Vamos passar para quilojoules. Isso aqui vai dar aproximadamente 45,3 kJ. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente consegue calcular o calor total, porque o problema é que é o calor total. Então, ó, o calor total vai ser igual ao somatório desses calores, Q1 mais Q2 mais Q3. Somando esses valores, a gente vai chegar em 301,1 kJ. E resolvemos esse problema. Agora, o próximo tema é... Antes de eu falar sobre processo adiabático, eu quero fazer uma demonstração para vocês, que é o relacionamento entre o Czão P e o Czão V. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o material. Então eu já até falei, né, na aula anterior, que Czão P menos Czão V é igual a NR, ou Czinho P menos Czinho V é igual a R. Mas de onde veio, né, essa equação, né? Então, vamos pensar na primeira lei, ó. Primeira lei, du é igual a dq menos dw. dw é a mesma coisa que pdv. Então, quem é du? du é Czão V dt é igual a dq menos. Aí, uma coisa interessante aqui, esse PDV ele pode ser substituído por alguma outra coisa. Como? Vamos lembrar aqui, ó. PV é igual a nRT. Então vamos derivar, né, essa equação. PDV mais VDP é igual a nRDT. Então, como aqui são o P, o V e o T são variáveis, aqui no caso a variável está só junto com constante, então repete a constante e deriva a variável. Mas aqui, como são multiplicadas, primeiro a gente mantém a primeira constante, deriva a segunda, mais mantém a segunda constante, deriva a primeira. Por isso que a integral dessa multiplicação é PDV mais VDP. Então a gente já percebe que o PDV, na verdade, é igual a nRDT menos VDP. Então eu pego isso aqui e substituo aqui. Então eu tenho que menos PDV
vai ser igual a menos NRDT mais VDP. Então, CVDT é igual a menos NRDT, agora eu vou juntar aqui umas coisas, mais DQ mais VDP. Por que eu juntei isso? Porque isso daqui, DQ mais VDP, é DH. DH. Então, a gente tem que CVDT é igual a menos NRDT mais DH. Agora sim vai aparecer o CP aqui, porque a gente sabe que DH é CPDT. Então, vamos lá. CVDT é igual menos NRDT mais CPDT. Todo o tempo esses 6 aqui são as cesões, tá? São as capacidades caloríficas. Agora vamos juntar, né, o CPDT e o CVDT. CPDT menos CVDT é igual a NRDT. Agora a gente pode perceber que a gente pode cortar o DT, porque ele aparece em todos os termos. Então, corta, corta, corta. Daí eu tenho que CP menos CV é igual a NR. Então, é daqui que surge essa relação entre CP e CV. Então, se o problema der só o CV ou der só o CP e você precisar do outro, tudo bem, só utilizar essa equação aqui. Isso é o Czão. Se for Czinho, Czinho P menos Czinho V é igual a R. Então, isso sempre vai valer, por causa das mesmas demonstrações que eu dei aqui agora. Então, uma vez que a gente relacionou o CP com o CV, vamos aqui aprender sobre o processo adiabático. O que é o processo adiabático? O processo adiabático é o processo no qual não há troca de calor, ou seja, o dQ ou o Q é igual a zero. Então, a partir daí, a gente vai chegar a 3 novas equações relacionando as variáveis termodinâmicas, que vão ajudar muito a gente, né, em resolver exercícios. Mas de onde vieram essas equações que a gente vai chamar de equação de Poisson? Então, eu vou demonstrar uma delas. E depois, se vocês quiserem, vocês demonstrem as próximas. Vou demonstrar apenas uma. Primeira lei. Qual é a primeira lei? du é igual a dq menos pdv. Essa é a primeira lei. Num processo adiabático, esse termo aqui, né, dq, é igual a zero. Portanto, a gente tem du, a gente pode escrever já como Czão v dt é igual a menos pdv. Agora, a gente tem que organizar um pouco melhor aqui, porque tem muita variável solta aqui. Tem o P, tem o T, tem o V. Eu acho que a gente pode fazer aparecer só 2 variáveis. Aqui está aparecendo 3. Então, o meu objetivo agora é fazer aparecer só o P e o V. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir algumas coisas aqui, ó. Eu quero que fique só o P e o V. Então, eu quero sumir com esse DT. Então, o que eu vou fazer? PV igual a NRT. A derivação que eu tinha acabado de fazer antes, eu vou repetir agora, né? Derivando PV igual a NRT, eu tenho que PDV mais VDP é igual a NRDT. Agora eu vou isolar o DT. Então, DT é igual a PDV mais VDP dividido por NR. Então, uma vez que eu faço isso, o que eu vou fazer agora com esse DT? Substituir aqui, ó. Então, vamos lá. CV vezes PDV mais VDP dividido por NR é igual
a menos PDV. Então agora vamos organizar, né? Deixar isso daqui melhor, passar esse NR para o outro lado e aplicar distributivo aqui dentro. Então esse NR vai para o outro lado e aqui eu vou aplicar a distributiva. Então a gente pode escrever da seguinte forma: CVPDV mais CVVDP é igual menos NRPDV. Agora eu vou dividir tudo por P, todos os termos. Então, na hora que eu for dividir, esse daqui vai sumir, né? Vai ficar só CVDV mais. Esse daqui vai ficar dividido por P e eu já vou deixar ele aqui, ó, embaixo do DP igual menos NR. Esse P também vai sumir, porque eu dividi tudo por P. Então agora as coisas já estão começando a ficar mais organizadas. Agora vamos juntar, né? Vamos juntar melhor as coisas. Melhor, antes disso, vamos lembrar o que eu acabei de demonstrar agora. Eu acabei de demonstrar que Czão P menos Czão V é igual a NR. Então a gente já pode usar isso agora. Tá vendo que apareceu um NR aqui? Então vamos substituir ele. Vamos substituir esse NR aqui. Então vou reescrever da seguinte forma: CVDV mais CVVDP sobre P é igual a menos CP menos CVDV. Novamente aplicando o distributivo aqui, eu vou ter o seguinte: CVDV mais CVVDP sobre P é igual a, distributivo aqui, né, no caso, menos CPDV mais CVDV. A gente já percebe que esse termo aqui a gente pode cortar com esse, né, porque eles se repetem. Se eu passar um para o outro lado, vai ficar com o sinal trocado e eles vão eles podem ser cortados. Então agora a gente vai ter o que? CVDP sobre P, eu vou passar o V para o outro lado, é igual a menos CPDV sobre V. Então as coisas estão tomando mais forma ainda. Agora vai chegar ao seguinte ponto, ó. Eu vou passar o CV lá para o outro lado. DP sobre P é igual a... Aliás, eu não vou nem passar... deixa eu passar para lá com sinal negativo e depois eu puxo de volta. CP sobre CV, DV sobre V. Agora surgiu isso daqui, ó. CP sobre CV a gente vai chamar de gama. Gama é igual a CP sobre CV. Então, mesma coisa, isso aqui estava escrito da seguinte forma: DP sobre P é igual a menos gama DV sobre V. Vou voltar aqui para o verde. Agora vamos colocar tudo antes do igual, né? Vai ficar assim, ó. DP sobre P mais gama DV sobre V é igual a zero. Agora as coisas estão organizadas, eu consigo integrar. Então, se eu integrar isso aqui, integrando aqui, a integral de DP sobre P é ln de P. Mas isso aqui está fora da integral porque é uma constante. A integral de dv sobre v é ln de v. Isso é constante. Então, vamos lembrar de uma propriedade logarítmica. Vou até botar aqui em outra cor só para a gente lembrar. Que é o seguinte.
ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B. Da mesma forma que ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. E a última propriedade logarítmica que eu quero que vocês lembrem é A vezes ln de B é igual a ln de B elevado a A. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente vai fazer agora o seguinte, que a gente tem um ln de P mais. Aqui a gente tem o gama vezes ln de V. Isso aqui é a mesma coisa que ln de V elevado a gama. Isso aqui tudo é igual a constante. Agora a gente tem uma soma de ln's. Então isso significa que ln de P vezes V elevado a gama é igual a constante. Então, se o ln de um número é constante, significa que P vezes V elevado a gama é constante. E o que isso, ou seja, o que isso representa? Se para um processo adiabático P vezes V elevado a gama é constante, é o mesmo que a gente escreveu o seguinte. Então, pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama é igual a pressão final vezes o volume final elevado a gama. Então, isso facilita por quê? Porque antes, para a gente calcular algumas variáveis, a gente tinha sempre que usar PV igual a nRT. E agora não, agora a gente não precisa nem saber o texto. Por exemplo, se o problema der a pressão inicial, a pressão final, o volume inicial, eu consigo calcular o volume final diretamente, sem precisar usar PV igual a nRT e gastar mais tempo com conta. Vai sair também pelo PV igual a nRT, porque sempre vale PV igual a nRT. Porém, essa equação ela vai te facilitar somente quando o processo for adiabático. As outras duas equações de Poisson são as seguintes. Eu não vou demonstrar aqui, mas tem demonstração no livro, você pode tentar demonstrar sozinha também, que é o seguinte: TI vezes VI elevado a gama menos 1, esse elevado é só no VI, tá? É igual a TF vezes VF elevado a gama menos 1. E a última delas é o seguinte: TI elevado a gama vezes PI elevado a 1 menos gama é igual a TF elevado a gama vezes PF elevado a 1 menos gama. Então, esse trio é chamado de equação de Poisson. E essas equações sempre vão ajudar a gente a resolver problemas com processos adiabáticos. Então, qual o problema que a gente vai resolver? Vai ser o 10. Tá aqui, ó. Deixa eu subir aqui. O 10 da apostila. Então, o que esse problema está falando? A gente tem 1 mol de oxigênio, então N igual a 1, que está a 310 graus Kelvin e se expande adiabaticamente, então é um processo adiabático, de um VI de 12 litros para um VF de 19 litros. Qual é a temperatura final do gás? E ele fala que o gama é 1,4. Então, já que ele deu todas essas facilidades, a gente vai... qual é a equação de Poisson que a gente usa? A gente avalia, ó, não tem nenhuma indicação de pressão aqui. Eu tenho indicação de temperatura, e volume. E eu quero saber a temperatura. Então, eu vou usar uma equação de Poisson que relaciona temperatura com volume. Então, das três que eu mostrei, a única que não aparece a pressão, que relaciona apenas temperatura e volume, é essa daqui, ó. TI vezes VI elevado a gama menos 1 é igual a TF vezes VF
elevado a gama menos 1. Então, para isso que servem essas equações. A gente não precisa saber a pressão para calcular a temperatura final, nesse caso. Então, vamos organizar, né? A gente quer saber quem é TF. Então, vamos colocar TF antes do igual e botar todo o restante depois do igual. Então, a temperatura final é igual TI vezes VI elevado a gama menos 1 sobre VF elevado a gama menos 1. Então, é a mesma coisa aqui. Temperatura inicial 310 vezes volume inicial 12, gama menos 1, 1.4 menos 1, sobre volume final 19 elevado a 1.4 menos 1. Então, fazendo essas contas com cuidado na calculadora, sabendo usar parênteses para não fazer nada errado, a gente vai chegar nesse resultado aqui. A temperatura final é igual a 258 Kelvin. Então, vamos fazer um resumo gráfico. Para finalizar esse capítulo, né, a gente vai fazer um resumo gráfico. Deixa eu achar aqui as minhas folhas, achei. Então, esse resumo gráfico, ele parte de um diagrama PV que eu desenhei aqui. Nesse diagrama PV, tem 3 linhas de mesma temperatura, ou seja, 3 isotermas de 300 Kelvin, 500 e 700 Kelvin. E a gente tem 4 processos desenhados. O processo 1, que está desenhado em verde, ele sai de um ponto inicial e vai até um ponto final. Então, aqui, o que está se mantendo constante? Aqui a gente percebe que ele não varia a pressão. Então, o que está sendo constante aqui, ó, eu vou até escrever, é a pressão. No processo 2, ele está em cima de uma isoterma, então o que está sendo constante é a temperatura. O processo 3 é uma adiabática. Então, vou falar porque, assim, a princípio não tem nenhuma indicação, mas é uma adiabática. Então, o que está sendo mantido, né, constante? É isso aqui, ó. PV elevado a gama ou TV elevado a gama menos 1, ou que a gente acabou, né, de colocar, T elevado a gama vezes P elevado a 1 menos gama. Então, essas são as quantidades constantes. E na 4 é uma linha de mesmo volume. Então, o que está constante é o V. Então, vou até fazer aqui um risco, só para a gente não confundir aqui. Então, esse primeiro processo é o processo isobárico. O segundo é um processo isotérmico. O terceiro é o processo adiabático. E o quarto é o processo isocórico. Então, quais são os resultados especiais? Primeiramente, tem os resultados que valem para todos esses processos. Esses resultados não vão mudar nunca, que é a primeira lei. Então, sempre vai valer dU é igual a dQ menos dW, sempre. Sempre vai valer PV igual a nRT. E sempre vai valer que dU é igual a Czão V dt e dH é igual a Czão P dt. Independente do processo, isso sempre vale para todas as curvas em questão. Mas se a gente pensar no processo em si, tem algumas coisas que facilitam, né? Então, num processo isobárico, dQ é igual a dH. Relembrando das aulas anteriores. Apenas para o processo isobárico, dQ é igual a dH. Portanto, dQ é igual a Czão P dt. Uma outra coisa também ocorre num processo isobárico, que é, né, o trabalho é sempre a integral de PDV, mas se o processo é isobárico, a pressão sai da integral e o trabalho num processo isobárico sempre vai ser P vezes VF menos o VI.
No processo isotérmico, né, se a temperatura não varia, sempre dU e dH vão ser iguais a zero. Então, se dU vai ser igual a zero, a partir da primeira lei, sempre dQ vai ser igual a dH. E nesse caso, quem é o dH? Vai ser nRT integral de dV sobre V. Então, dQ, que é igual a dH, é igual a nRT ln de VF sobre VI. Em um processo adiabático, sempre dQ é igual a zero. Então, num processo adiabático, a primeira lei se escreve assim, né? dU é igual a menos dW. E por último, no processo isocórico, se o volume não varia, se dV é igual a zero, sempre dW é igual a zero. O trabalho vai ser zero. Então, a primeira lei vai se escrever como dU vai ser sempre igual a dQ somente. Então, para um processo isocórico, dQ é igual a Czão V dt. Então, esse seria o resumo de tudo que a gente viu nesse segundo capítulo. Um resumo gráfico e tabelar. Então, o que vai ficar para vocês fazerem em casa? Esses exercícios da apostila é o 8, o 9, o 70E e o 2.15b. E do livro vai ser o 2.9, o 2.38 e o 2.42. E qualquer dúvida é só entrar em contato.